Por que Jesus Cristo? Eu resolvi gravar esse vídeo pelo simples motivo de eu ser um cara muito questionador, muitas vezes incrédulo, um cara muito maniático e por várias vezes as pessoas me disseram muito direto, muito rude, muito egoísta, muito achado, como é que dizem, né? É muito achado. E por que que eu resolvi gravar esse vídeo hoje aqui? Porque uma coisa que eu posso e afirmo para você que acompanha meus vídeos e acompanha toda a minha trajetória é que eu não vou ser morno. Eu não sei ser morno numa estratégia, eu não sei ser morno numa entrega, eu não sei ser morno nem numa fala quando as pessoas muitas vezes querem ouvir mentirinhas, porque eu já cheguei a um nível de eu não ficar contando mentirinhas para mim mesmo. Eu já cheguei a um nível de chegar ao ponto de não me sentir digno de pedir ajuda para as pessoas, porque eu sabia que eu não tinha plantado isso para poder usufruir. Eu não me sentia digno de me ajoelhar e pedir para Deus uma ajuda, porque eu tinha claro naquele momento tudo que eu havia plantado anteriormente. E quando acontece de um momento minha mãe chegar com uma Bíblia para mim e dizer: "Meu filho, Deus conhece teu coração, conversa com ele e daqui para frente comece a mudar a tua história." Por que Jesus Cristo? Porque quando eu errei feio em relacionamentos, em amizades, em estar presente na vida ou não de pessoas que me amam, porque quando eu errei feio em acreditar que eu poderia abraçar o mundo e fazer com que tudo fosse e girasse da forma egóica que eu sempre tive, quando eu via pessoas sentindo-se frustradas por querer me trazer uma palavra, querendo me colocar num lugar de humildade, e eu, no topo da minha arrogância, jogava palavras horríveis que punia essas pessoas, e elas simplesmente querendo me colocar no meu lugar que eu deveria estar. E olha que legal. Eu fui para esse lugar que eu deveria estar. Só que eu fui da forma mais natural de quem não planta, de quem não pretende ajudar pessoas de coração. Então, tudo aquilo que eu fui avisado, que por muitas vezes a minha arrogância não deixou chegar, eu passei por uma fase, um deserto, e a gente cristão gosta muito de falar sobre isso, que foi algo que nem passava pela minha cabeça que poderia existir para alguém que é muito sagaz, muitas vezes falastrão, muitas vezes egoísta, muitas vezes que cuidava e olhava simplesmente para o seu próprio umbigo. Eu nunca imaginei que o que eu não havia plantado, em alguma hora, eu não ia ter o que colher. E eu cheguei a esse deserto. O fundo do poço, o famoso fundo do poço. E aí, como eu comecei falando no início desse vídeo, quando tu está nesse lugar, nesse deserto, e tu não plantou, tu não te sente sequer digno de dizer: joga uma corda, me ajuda, eu errei. E muitas vezes, estando no ego, tu nem tem vontade de fazer isso. Tu quer unir forças, arranhar muros e tentar fazer sozinho, e não vai rolar. Porque o que exatamente Cristo fez, com humildade, nos trouxe mandamentos, diretrizes, para que a gente pudesse replicar isso no outro. E o ego é muito eu. E o entender-se é o começo para chegar mais próximo de Deus. O entender-se é mais
te deixa mais próximo dessa comunicação com Ele. E talvez hoje você não esteja entendendo esse deserto. Talvez hoje você não esteja entendendo quanta luta e se pergunta várias vezes por que estou vivendo isso. Eu estava num outro lado. Olha como o ego era grande. Eu estava vivendo isso, mas não questionava, porque eu sabia que eu não tinha feito para colher algo. Só que eu estava tão no humano, tão na carne, que eu não me sentia digno de olhar para ele e dizer: me ajuda, me estende a mão, é, me dá uma oportunidade de ser um pai melhor, me dá uma oportunidade de ser um filho decente, me dá a oportunidade de ser um amigo, não só pelo interesse do que a amizade tem para me entregar, mas um amigo de ponta a ponta, um amigo que se possa contar. E aí, quando eu me ajoelho e peço uma oportunidade disso e deixo claro para Jesus, para Deus, que eu não queria mais ir pela dor, ficou muito claro o que eu deveria fazer. Era plantar para colher em um futuro e que não seria no próximo semana, no próximo mês, quizá no próximo ano. Tu entendendo mais uma vez de processo de seguir princípios. E quando a gente fala seguir princípios, tem muito a ver com a palavra e não ficar recebendo informações vindas de várias fontes, sendo que tu não conectou com a real, que é primeiro você e com Deus. Se você não se conectar com você, não entender tudo que você está passando, a sua responsabilidade nisso, você vai ficar no vitimismo, você vai ficar até na raiva. Sim. Ou você está na vítima ou você está na raiva até que você se encontre com você. Até que você se responsabilize. Tenho parceiros, amigos, pessoas que estão próximas a mim, que eu noto no tom de olhar a irritação delas quando eu digo: aprenda a separar o que é do humano do que é de Deus. Pare de colocar as desculpas das M's que você fez e pedir sendo que Deus seja sua bengala emocional. Sendo que muitas vezes você está recebendo outro tipo de livramento e nem se lembra de agradecer. Muitas vezes você está sendo agraciado com coisas que você nem sequer se deu conta. Porque você, nesse momento, só quer colher e não está disposto a começar esse plantio. O meu plantio começou em 2020. Em querer ser uma pessoa melhor, um pai melhor, um filho melhor. Em 2020, olha quanto tempo a gente está. Nesse momento que eu gravo esse vídeo, estamos em 2025. Rodrigo, tua vida melhorou, você já é milionário, tá com a bendita costa larga, tá tudo acontecendo da forma que tem que acontecer, tá tudo ok. Não, nem de longe. Só que eu aprendi a separar as ações que eu tenho que fazer como humano para ter dinheiro nessa terra, para ser próspero, do que eu ficar dependente de ações reais do alto. Vamos aqui ser sinceros? O milagre deixa para Deus. O que é possível você fazer, faça. E não existe garantia, pelo menos na minha humilde estudo e percepção. Não existe garantia que você vai passar uma vida leve de ponta a ponta nessa terra. Existe uma garantia que você pode ser salvo. Existe uma garantia que se você seguir fundamentos, seguir princípios, as suas noites, pelo menos, tu vai poder deitar a cabeça no travesseiro e ter uma noite de descanso. E se você seguir princípios e continuar plantando continuamente, talvez você não colhe agora, mas quem colhe é sua parentela. Eu falo muito dos meus porquém.
Eu tenho lindos 4 filhos. Eu tenho os meus porquém. E baseado nisso, eu sei que muito do que eu planto, muito do que eu abdico, de muito esforço e do meu sofrimento aqui, que eu nem vou usufruir depois desse plantio, dessa colheita. Mas eles vão. Acreditando nisso, o mínimo que eu posso fazer é ter clareza de aprender a separar o que é de Deus, o milagre, deixa para Ele. E o que é do humano, o que eu preciso fazer da minha parte. Quando isso fica claro, eu tenho meus dias maus. Eu tenho os meus choros na madrugada. E talvez você chore sozinha no chuveiro. Talvez você chore sozinho dirigindo. Talvez você, muitas vezes, nem sabe mais o que é chorar. De tão truncado que está aí dentro. De tão desesperançoso que está aí dentro. Eu escolhi Jesus Cristo porque eu já estive aí. Passando exatamente o que você está passando agora. E eu pedi. Eu disse, cara, deixa eu ir agora pelo amor. Para mim não dá mais pela dor. Estou no meu limite. E talvez seja isso que você deva fazer. Conversar com ele. Eu lembro que eu fechei a porta do quarto. Até difícil fica de falar. A voz dá uma embargada. Vamos lá. Eu fechei a porta do quarto, me ajoelhei e comecei a conversar. Conversar com ele. Como converso com um amigo, dizendo o que estava acontecendo. O que eu não queria mais. E foi tão leve a partir disso, no sentido de ter esse contato, que, volto a falar, não quer dizer que minha vida virou maravilhas. E pelo contrário, às vezes, tá? Dá uma piorada. Mas saber, ter com quem contar, quem tem mãe viva? Quem tem mãe viva? Pai, mãe. Saber com quem contar é isso. E é isso. Imagina agora saber com quem contar, indiferente do que vai acontecer. Então, esse foi meu passo com Jesus. E por muitos anos era meu papo com ele e eu continuando sendo egoísta, porque eu queria estar sendo abençoado e mesmo assim eu tinha vergonha de falar que eu acredito em Jesus Cristo, que eu acredito em Deus. Eu tinha vergonha de dizer numa rede social que eu baseio meus negócios também pedindo todas as manhãs bênçãos sobre isso. Que eu oro todas as noites pedindo proteção para os meus filhos. Isso dizer, não, isso não precisa estar numa rede social. Eu estando em contato com ele é o que importa. Mas era uma forma de eu mentir para... famosa mentirinha, sabe? Mentir para mim mesmo de o que será que vão falar quando souberem que o Rodrigo é uma pessoa que acredita e pede livramento de Jesus Cristo e Deus. Eu ainda tinha essa mentalidade, essa dor do julgamento. Só que eu também entendo que ele não disputa isso com ninguém. E eu entendo que no dia que eu pedi para ele, ele nem olhou todos os meus feitos errôneos, tudo que eu tinha feito. Ele não ficou me julgando tudo que eu tinha feito, terminado com relacionamentos, terminado com uma família, terminado com grandes amizades, não ter plantado nada, não ter contato com família base do meu sangue. Ele simplesmente disse, a partir de agora, começa a plantar. E o convite que eu estou fazendo aqui hoje para você é que você reúna forças, vá para o seu quarto, converse do seu jeito com ele, explique o que está passando e comece o seu plantio. Eu vejo muitas pessoas, e até tem algumas bicudas comigo, né? A gente chama bicuda, tipo, meia, que não bate comigo, quando vem me falar de propósito. Ah, porque você tem que viver o seu propósito. E isso, na nossa comunicação, principalmente da internet, está muito difundido.
Só que existem pessoas falando de propósito ou tentando buscar o seu propósito, sendo que não se resolveu consigo e com Deus. Fica esse ruído. Tem pessoas falando em propósito de famílias, de ajudar lares, e ele não conversa com a família dele. Tem pessoas falando em mudar de vida e ele não consegue cuidar dos filhos dele. Tem pessoas falando em propósito que vai prosperar, que vai não sei o que na vida de pessoas, com os boletos tudo atrasado e com uma vida horrível. E aqui a gente tem que diferenciar o que é do alto e o que é nosso. E ser no mínimo íntegro em dizer, se eu quero ensinar uma pessoa a fazer algo, ou eu tenho mapa para isso e eu convido, deixando claro para ela que eu não passei por lá, mas que eu vou traçar esse processo e convido ela, ou eu já fiz isso e realmente eu tive resultados nisso. Só que eu querer resolver primeiro o de fora, sem resolver o de dentro, sem eu pegar o respeito e admiração dos meus filhos, sem eu ter um sorriso largo da minha mãe e orgulho em ela dizer, cara, esse filho aqui é um cara íntegro, é um cara que tá dando o seu melhor. Depois a gente fala sobre propósito do mundo, propósito em ajudar milhões de pessoas. Quando você resolver a sua parte interna e depois com interna barra Deus, esse propósito virá com o tempo. E talvez, e é muito claro isso, que está linkado a todas as dores que você já viveu, está linkado com todas as coisas que você passou e que você tem a oportunidade de plantar isso para que não aconteça na vida de outras pessoas. E muitas pessoas que vivem o seu propósito vivem através disso. Só que vir para a internet, estar em ambientes falando de propósito, estando com a real consciência toda arregaçada, quando deita não consegue dormir, quando um filho pede não tem tempo de qualidade, uma mãe que não pode contar com você, um pai que não tem um abraço, um pai, quantos te amo tu tá devendo? E aí você vem falar em propósito, você vem falar em prosperidade. Então, esse meu lado analítico do humano, que eu prego muito aqui. Entender o que eu, Rodrigo, como pessoa, tenho que fazer com as minhas ações. O que eu devo fazer. E as coisas que são do alto, entregar e ter fé sobre isso. Só que eu entendi também que eu não posso, em nenhum momento, pegar as coisas que eu não fiz, as minhas responsabilidades, e jogar para Jesus Cristo e Deus. Então guarde esses pedidos de coisas que é para ele fazer no momento certo. Eu sei que você como mãe está vivendo uma grande dor. Talvez você como pai está se sentindo impotente em não suprir, não fazer o básico para os seus filhos. Mas isso tem a ver com uma ação que começa por ti. Aquele famoso milagre do outro dia ou depois do choro da madrugada, deixa para Deus. Mas faça suas ações. Faça o mínimo possível de plantio diário. Porque é bíblico, é diretriz, é princípio. Você pode escolher qualquer coisa. Você pode escolher não plantar. Mas se você plantar, é impossível não haver colheita. Se você fizer o plantio correto nesse momento, eu, por experiência de vida, não estou colhendo o que eu comecei a plantar em 2023, 2022. Quiçá eu nem colha tanto assim, mas eu já vivo mais leve, sabendo que eu consigo deitar a cabeça em dizer: nossa, mais um dia sem sacanear ninguém. Mais um dia, quiçá, sem fazer uma intriga, mais um dia sem remoer raivinhas, mais um dia sem vitimismo, mais um dia sem raivas que me tiram do prumo.
Você já vive isso? Você ou ainda as pessoas conseguem fazer com coisas que não estão no seu poder ter tirado o prumo. E quando você se aproximar de Deus, vai ser bem mais difícil essas pessoas te tirarem desse lugar. Porque quando você entende o seu tamanho e o quem você é, a gente começa a não vestir qualquer chapéu, qualquer diz que me diz, qualquer coisa que jogam muitas vezes pessoas porque estão vivendo algumas situações e vem com vitimismo para cima de você, e você é uma esponja, acaba observando isso e mais uma vez permanece calado, calada, travado, travada, e alguém está pagando o preço. No meu caso, em todos os momentos que estou em baixa, que estou me sentindo fraco, quem paga o preço são os meus porquém. É por isso que eu me reergo, é por isso que eu peço força para Deus e saúde, porque eu tenho capacidade por si só em continuar plantando, para que meus porquém não sofram o que eu sofri. Ou que quando chegar o momento de eu viver o meu propósito aqui, eu esteja com o coração limpo, sem palavras de ego, sem medo de falar coisas ou querer contar meias verdades ou simplesmente falar na internet para conquistar pessoas, porque eu não tenho coragem de dizer que ela naquele momento está contando uma mentirinha para ela. E talvez por eu não estar preparado para isso, que eu não tenha esse número de pessoas hoje me ouvindo, porque dificilmente alguém vai contar uma historinha que ela conta para ela e replicar para mim e atrapalhar os meus planos em ser uma pessoa próspera, em ser uma pessoa dedicada, em ser uma pessoa temente a Deus. E o meu convite hoje para você é: olhe para você, entenda o que é seu, assuma as suas responsabilidades, converse mais com Deus da sua forma e comece esse plantio. Daqui 2, 3 anos a gente conversa novamente sobre isso. Meu muito obrigado, Jesus Cristo, por ter me capacitado, por nesse momento poder entregar essa minha percepção de vida e que chegue a uma pessoa que estava precisando ouvir isso. E que ela entenda que não tem a ver comigo, tem a ver exatamente com esse canal que foi usado aqui para levar essa mensagem, e você pode se apropriar de tudo que te servir aqui. O que não serve descarta, mas entenda, você tem um Pai, uma energia, um Deus, Jesus Cristo, que é muito misericordioso e está querendo você lá perto dele e está querendo te estender a mão. Só que você precisa tomar uma decisão. Pessoas mornas não terão essa oportunidade. E eu finalizo. Alegrai-vos na esperança. Sede paciente na tribulação. Perseverai em oração. Muito obrigado. Obrigado, meu Deus.